qualquer estrutura aqui de hoje. Preço ontem. Ele retestou. Ontem mesmo? Ele retestou esse ponto aqui de falha e criou esse fluxo bearish. Que eu fiz outra venda, mano. Eu tomei esse break-even, fiz uma venda aqui até essa liquidez e ele criou esse fluxo. Vou colocar no minuto aqui. Ele veio, retestou a região que era para segurar e continuou o fluxo bearish. Retestou demanda que falhou e continuou o fluxo bearish. Aqui, mano, a gente tava no momento bearish, muito claro. E aí entrou esse momento bullish. Ele retestou esse ponto extremo. E aqui eu fiquei atento ao fluxo. Porque aqui ele criou um evento bullish em cima do evento bearish. Por quê? Porque ele fez um sweep e quebrou. Então aqui é região de continuidade. Mas não quer dizer que ele vai voltar aqui para continuar. Ele já mostra se vai continuar ou não nessa região aqui. Por quê? Ele faz essa quebra, cria liquidez, sweepa e quebra. Então aqui ele criou o evento. Ele continuou, segurou aqui, ó, interagiu nessa região. Aqui eu fiz até uma compra, ó. Comprei aqui. Com alvo nessa raia. Mas aí o preço, esse aqui ele me estopou. E aí eu vi que aqui foi, eu tinha que ter observado também que as estruturas bullish está falhando, tá tudo falhando. E foi igual essa aqui que eu saí no break-even. A estrutura bullish ela tá criando estrutura para falhar, não para continuar. Então o mercado mostra detalhes, mano. Se você estiver atento para observar isso, você observará padrões e ficará mais fácil de você identificar o que o preço está querendo fazer, porque ele já está te contando. E aqui então ele falhou, ele retestou. Aqui eu poderia ter entrado aqui, mano, junto na falha, mas eu entrei nessa impulsão dessa vela aqui, ó. Coloquei o stop aqui em cima, mas a entrada poderia ser assim, ó, que até diminuiria o stop. Mas eu entrei aqui, mano. Entrei aqui, o preço ele retestou esse ponto de falha e continuou bearish. Agora é a estrutura atual que a gente está. O preço ele criou esse momento bullish. E o que a gente tem aqui de informação? A gente tem que entender que tem esse fluxo bullish acontecendo e que o preço está interagindo nessa região aqui do H4 e do diário. Agora a gente está no momento que o preço vai falar o que vai acontecer. Por quê? Porque se esse fluxo, ó, presta atenção na região que a gente está, o preço está mitigando essa extrema. Qual que é o fluxo natural? Ele continuar, mano. E o que ele está fazendo daqui, ó? Tá continuidade bearish. Ele está interagindo na supply quebrando, interage na supply e quebra. E agora ele vai interagir nessa supply e quebrar? É o que a gente vai observar. E o que vai dizer? Esse fluxo aqui interno. Depois do sweep dessas liquidez aqui, ó, o preço vai realinhar e quebrar. Se ele realinhar e quebrar, o alvo é a raia dessa supply. Agora, se ele sweepar essas liquidez aqui, eu falando sweep porque eu estou olhando aqui, o movimento bullish. Se ele sweepar essas liquidez aqui, não entrar momento bullish, interagir na região e continuar o fluxo bearish, mano, aqui provavelmente o alvo é essa lower. Mas para isso a gente tem que observar o fluxo.
E se ele realinhar, eu não vou vender até a lower. Eu vou esperar ele criar um fluxo igual que ele criou e ele retestar o ponto e pegar a continuidade. A venda aqui, stop aqui e o alvo aqui. Não quer dizer que tem essa estrutura que eu tenho que pegar o alvo todo. Eu tenho que pegar alvos concretos que eu sei que o preço tende a buscar. Olha o que ele fez aqui. Ele swipou essas liquidez, interagiu nessa região. Para a gente comprar, a gente precisa observar o fluxo bearish. E para a gente vender, a gente precisa observar o fluxo bullish. Então, se eu estou com a expectativa aqui de comprar, por conta desse fluxo entrou, eu olho o fluxo bearish. O que ele estava fazendo? Ó, mitigando supply, mitigando supply, mitigando supply. E aqui, ó, ele falhou o fluxo bem aqui. E é onde ele swipou liquidez interna e quebrou. Então, o mercado vai deixando regiões de interesse. E como saber qual região de interesse você pode negociar? Você tem que observar a escada que o preço está subindo ou que está descendo, que no caso aqui está subindo. Tem esse ponto de interesse, tem esse ponto de interesse, mas o mercado ele dá saltos. Ele deixa lacunas. Então, não é sobre se perguntar em qual região entrar, mas observar em quais regiões o preço está interagindo. Então, no momento, ele não interagiu com nenhuma. Então, quando ele vier aqui, eu vou observar. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar de novo? Se ele quebrar, a próxima região de interesse é essa. Que ele tende a seguir o fluxo. Mas é observando, mano, sem ter um viés fixo. Porque ele também pode vir swipar essa região e mitigar aqui abaixo e continuar. Como também pode, depois de quebrar essa raia, falhar esse fluxo bullish, interagir na região que fez quebrar e continuar o fluxo bearish, a parte que veio daqui. Ó, o que o preço criou aqui? Depois dele interagir com essa raia, ele criou esse fluxo bearish. E o que a gente tem de padrão dos últimos movimentos que ele fez? A estrutura bullish está servindo como falha. E aqui vai continuar sendo? Ou esse padrão vai ser quebrado? E é o que a gente vai observar aqui agora. O preço, ó, mitiga supply, quebra, mitiga supply, quebra, mitigou supply e falhou. E agora eu vou continuar observando o que o fluxo vai fazer com as supplies e com a demanda. Que aqui agora tem um sweep interno, sweep liquidez. Caso essa demanda ela falhe, então aqui tem um ponto de reteste para a gente continuar esse momento bearish. Olha, aqui foi a venda. Por quê? Porque o preço, essa região era a região de segurar. E olha o momento. E aqui então foi a região de reteste. Entrada aqui, stop aqui. Meu alvo tá, ó, nessa região aqui embaixo. Aqui. Por quê? Porque aqui está sendo regiões, ó, onde o preço está se movendo. Então, aqui é uma região de magnetismo que o preço tende a puxar para impulsionar. Mas aí você pode pensar, por que você vendeu e ignorou essa região? Porque, ó, o preço, ele veio criando esse fluxo bearish. Aqui, depois do sweep da quebra, aqui era a região natural do preço segurar, para ele continuar, e aí sim essa região servir como continuidade. Essa região, mesmo ela não sendo testada, ela foi testada aqui, ó. Ela já mostra que ela é possível falha.
porque a região em si não é só o preço ir até a região, é o que o preço criou para ir na região. E aqui ele criou um fluxo bearish. Então você vai acreditar que esse fluxo bearish vai cessar aqui? O fluxo ele sempre tende a continuar. E aqui, ó, por conta do que? O preço veio, interagiu nessa higher, o natural seria ele sweepar, interagir e continuar o fluxo. Aí sim, depois sweepar algo interno, realinhar nessa estrutura para continuar o fluxo bullish. E também observando o padrão que o preço está sempre fazendo dessa estrutura, que é criar a estrutura bullish para falhar. Tá atento ao que o mercado está mostrando. Então, agora o preço está interagindo com essa região. Aqui não quer dizer que o preço vai reverter, só porque ele está mitigando essa região. A gente tem que observar que a estrutura do fluxo está sendo para falhar o momento bullish, mas a uma hora esse padrão ele vai ser quebrado. E agora, qual que é a próxima região de contato do mercado? Essa região de falha aqui. Então o preço ele tende a vir retestar, e aí caso o preço segure nessa região, pode-se iniciar o fluxo bullish dessa estrutura. Mas se o preço ele retesta e falha, aqui é continuidade bearish.